Eu convido os irmãos a abrirem suas Bíblias no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 28. Atos, capítulo 28. Faremos a leitura dos versículos 1 a 15. Eu farei a leitura, peço a você que com bastante atenção, temor e reverência, concentração, acompanhe silenciosamente em sua Bíblia a leitura da palavra de Deus, do Deus que cumpre suas promessas. Uma vez em terra, verificamos que a ilha se chamava Malta. Os bárbaros trataram-nos com singular humanidade, porque acendendo uma fogueira, acolheram-nos a todos por causa da chuva que caía e por causa do frio. Tendo Paulo ajuntado e atirado à fogueira um feixe de gravetos, uma víbora, fugindo do calor, prendeu-se-lhe a mão. Quando os bárbaros viram a víbora pendente da mão dele, disseram uns aos outros: certamente este homem é assassino, porque salvo do mar, a justiça não o deixa viver. Porém ele, sacudindo o réptil no fogo, não sofreu mal nenhum. Mas eles esperavam que ele viesse a inchar ou a cair morto de repente. Mas depois de muito esperar, vendo que nenhum mal lhe sucedia, mudando de parecer, diziam ser ele um Deus. Perto daquele lugar havia um sítio pertencente ao homem principal da ilha, chamado Públio, o qual nos recebeu e hospedou benignamente por 3 dias. Aconteceu achar-se enfermo de disenteria, ardendo em febre, o pai de Públio. Paulo foi visitá-lo e, orando, impôs-lhe as mãos e o curou. À vista deste acontecimento, os demais enfermos da ilha vieram e foram curados, os quais nos distinguiram com muitas honrarias, e tendo nós de prosseguir viagem, nos puseram a bordo tudo o que era necessário. Ao cabo de 3 meses, embarcamos num navio alexandrino que invernara na ilha, e tinha por emblema Dióscuros. Tocando em Siracusa, ficamos ali 3 dias, donde, bordejando, chegamos a Régio. No dia seguinte, tendo soprado o vento sul, em 2 dias chegamos a Putéoli, onde achamos alguns irmãos que nos rogaram ficássemos com eles 7 dias. E foi assim que nos dirigimos a Roma. Tendo ali os irmãos ouvido notícias nossas, vieram ao nosso encontro, até a praça de Ápio e às 3 vendas. Vendo-os, Paulo, e dando por isso graças a Deus, sentiu-se mais animado. Senhor, estamos diante da sua palavra e cremos, ó Deus, que através dela o Senhor edifica a sua igreja. E é o que esperamos seja feito nesta noite, por amor do seu nome. Fala conosco, Pai. Queremos ouvir a sua voz. Fala com os irmãos que são membros desta igreja e com aqueles que o Senhor trouxe, que nos visitam e nos alegram com sua presença. Fala com todos nós. Queremos ouvir a sua voz. E ao sairmos daqui, que tenhamos, ó Deus, a nossa fé, a nossa confiança
ainda mais firmada no Deus que cumpre suas promessas. Em nome de Jesus, amém. Alguém já tratou com você e o deixou na mão, não cumprindo a promessa feita? É bem possível. Isso nos frustra muito quando acontece. Alguém, por outro lado, já tratou com você e foi até as últimas consequências para cumprir as promessas feitas? Também é bem possível que sim. Isso nos encoraja e inspira muito. Hoje veremos que Deus trata conosco e sempre cumpre aquilo que promete. Versículo 44 do capítulo anterior, do capítulo 27, a parte final do versículo, diz assim: e foi assim que todos se salvaram em terra. Aí nós entramos no capítulo 28, onde lemos. O capítulo 27 encerra dizendo: e foi assim que todos se salvaram em terra. Isso conforme a palavra que Deus havia dito a Paulo. Se você voltar alguns versículos e for para o versículo 22, do mesmo capítulo 27, no versículo 22, nós lemos: mas agora vos aconselho bom ânimo, porque nenhuma vida se perderá de entre vós, mas somente o navio. Porque esta mesma noite, um anjo de Deus, de quem eu sou e a quem sirvo, esteve comigo, dizendo: Paulo, não temas, é preciso que compareças perante César, e eis que Deus, por sua graça, te deu todos quantos navegam contigo. Portanto, senhores, tende bom ânimo, pois eu confio em Deus, que sucederá do modo porque me foi dito. Porém, é necessário que vamos dar a uma ilha. E foi assim que todos se salvaram em terra. Eu confio em Deus, que sucederá do modo porque me foi dito. Em ti confiam os que conhecem o teu nome, porque tu, Senhor, não desamparas os que te buscam. Paulo conhecia o Senhor e ele confiava no Senhor, porque ele já sabia, por vivência, por experiência, que Deus não desampara aqueles que o buscam. A história de Atos prossegue, a saga da igreja. Estamos chegando ao fim. Nesse prosseguimento, veremos mais uma vez que Deus cumpre suas promessas e aprenderemos algumas lições, entre elas, que somos todos descendentes de Adão. Por isso, existem os universais humanos. É a primeira lição que eu destaco nesta noite. Somos todos descendentes de Adão, por isso existem os universais humanos. Vamos esclarecer aqui algumas palavras, para ficar bem claras para todos nós. Descendentes. Podemos trocar descendentes por filhos. Somos todos filhos de Adão. Quando falamos a respeito de universais, o que é que eu quero dizer com universais humanos? Deixa eu fazer aqui uma pergunta para as nossas crianças. E as crianças podem responder. Quando nós estamos tristes, o que é que nós geralmente fazemos?
Quando nós estamos tristes, crianças, o que nós fazemos? Choramos. Isso. Quando nós estamos tristes, nós choramos. Quando nós estamos alegres, o que é que nós fazemos? Rimos. Nós sorrimos. É muito bom sorrir, não é? É muito bom a gente ter aquela gargalhada no rosto, ou aquele sorriso assim incontido por causa de uma alegria. E isso acontece com todo mundo. Quer nós sejamos brasileiros, quer nós sejamos europeus, asiáticos, quer nós sejamos esquimós, e por aí vai. É por isso que nós falamos de universais humanos. Universais é aquilo que acontece com todo mundo. Humanos, porque todos nós somos filhos de Adão, descendentes de Adão. Então todos nós, ricos, pobres, seja qual for a nossa cor, seja qual for a nossa cultura, a nossa etnia, a nossa raça, nós nos entristecemos e choramos. Todos nós nos alegramos e sorrimos. Acontece assim. Esses são exemplos de universais humanos. Bom, o texto nos diz no versículo 1 que em terra eles verificaram que a ilha se chamava Malta. Malta significa um lugar de refúgio. E é um nome muito apropriado para a ocasião. Um lugar de refúgio. Depois da viagem que vimos no capítulo 27, de fato, Malta para eles foi um lugar de refúgio. O versículo 2 diz que os bárbaros os trataram com singular humanidade. Aqui a gente vê uma palavra também, bárbaros. Quando a gente fala de bárbaros, às vezes vem na nossa cabeça aquela ideia de homem da caverna, com um porrete na mão, para tentar bater em alguém. Vocês lembram disso? De desenhos assim que a gente já assistiu, né? Um homem da caverna com uma saia assim de pelo de animais e com um porrete na mão e correndo. Mas não é isso que o texto aqui quer dizer. Quando fala que eles foram recebidos pelos bárbaros com singular humanidade, o texto está dizendo que eles foram recebidos por pessoas que não falavam a língua grega. Num mundo onde a língua universal era o grego, os habitantes de Malta não se comunicavam em grego. Eles eram possivelmente descendentes dos povos fenícios e falavam um dialeto fenício. Mas eles receberam os 276 com singular humanidade. Se nós traduzirmos ao pé da letra esta expressão aqui, a gente vai ler da seguinte forma, que eles foram recebidos com não ordinária benevolência. Eles foram recebidos de uma forma extraordinariamente bondosa, benevolente. Eu quero ressaltar então um primeiro universal humano, atos de bondade. Eles pararam naquela ilha, depois de um naufrágio, uma viagem tão difícil, tão custosa. Eles pensaram que morreriam. Animados por Paulo, que estava presente naquele barco, naquele navio, eles comeram, jogaram a comida que havia no barco fora, porque sabiam que não haveria outra refeição. A tempestade continuava, o navio se encalhou e foi debatido por correntes que ali se encontravam. O navio foi despedaçado, todos ficaram ali na voragem do mar, como náufragos. Ninguém se perdeu,
E chegaram naquela ilha e encontraram não extraordinária benevolência, ou não ordinária benevolência, uma benevolência extraordinária, singular humanidade, atos de bondade, é um universal humano. O texto prossegue dizendo que eles foram acolhidos por causa da chuva que caía e por causa do frio. Eu penso que eles buscaram nas suas casas casacos, cobertas, quem sabe um chá quente, não sei se lá havia café, um cafezinho quente. Eles foram recebidos com singular humanidade e acenderam uma fogueira, possivelmente numa coberta ou numa cobertura que era usada para reuniões públicas ali. E eles foram abrigados do frio, da chuva, mas mais do que as ações, a forma como as ações foram feitas, fizeram muita diferença para Paulo, Lucas, Aristarco e todos os outros que compunham aquele grande grupo de náufragos. Como é que foi a interação deles? A Bíblia fala que eles verificaram que o lugar se chamava Malta. Mas eles não falavam grego, os habitantes da ilha não falavam grego. Como que eles verificaram? Será que com informações dos marinheiros do navio, que já haviam passado por lá e conheciam aquele caminho, e já haviam passado por aquela ilha, e sabiam que se chamava Malta? Ou será que Paulo conseguiu se comunicar com aqueles habitantes malteses ali? É sabido que Paulo falava diversos idiomas e conseguia se comunicar com pessoas de diversas culturas. Eu penso que Paulo conseguiu se comunicar, sim, em certa medida com aqueles habitantes da ilha. Penso que poderia haver ali também marinheiros que já haviam passado por aquele lugar. O fato é que houve comunicação. O fato é que houve ali, então, entre eles, uma interação na ilha de Malta. E eu quero prosseguir o texto, lendo o versículo de número 3, quando diz que eles estavam juntos ali, abrigados da chuva, do frio, diante daquela fogueira, se aquecendo, e Paulo, muito solícito, e muito a sua personalidade, um homem que não conseguia ficar parado sem fazer alguma coisa. O texto diz que Paulo também se uniu ali para ajuntar gravetos, e ele então, tendo ajuntado um feixe de gravetos para lançar na fogueira, ele despertou uma cobra, ou quem sabe ela já havia sido despertada por causa do calor do fogo, mas o fato é que junto com os gravetos, Paulo pegou uma víbora. E o texto diz que aquela víbora, fugindo do calor, talvez quando ele se aproximou para jogar os gravetos na fogueira, aquela víbora prendeu-se-lhe à mão. Irmãos, Lucas faz questão de narrar este acontecimento. A víbora prendeu-se-lhe à mão. O mesmo Lucas, se nós observarmos o Evangelho, o terceiro Evangelho, escrito também por este mesmo autor, vai dizer o seguinte: eis que vos dei autoridade para pisardes serpentes e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo, e nada, absolutamente, vos causará dano. Palavras do Senhor Jesus para os seus discípulos, quando o Senhor Jesus Cristo os enviou
E quando eles estavam retornando, o Senhor Jesus disse para eles: olha, eu vos dei autoridade para que vocês pisem serpentes, pisem escorpiões, nada vos causará dano. Talvez Lucas tenha feito questão de escrever este detalhe para mostrar aqui também o caráter apostólico da missão de Paulo, que como enviado de Deus na pregação do Evangelho, ele foi ali tratado por Deus com um cuidado especial. E aquela víbora venenosa, reconhecidamente venenosa pelos habitantes daquele lugar, que esperavam que alguma coisa acontecesse logo com Paulo, ele quis mostrar que o Senhor preservou o seu apóstolo. Mas nós chegamos no versículo 4, eu gostaria que você prestasse atenção no versículo 4 mais uma vez. Quando os bárbaros viram a víbora pendente da mão dele, imagina, os gravetos foram, a cobra ficou pendurada pelos dentes na mão de Paulo, pelas presas, injetando o veneno. Quando os bárbaros viram a víbora pendente da mão dele, disseram uns aos outros. O que é que eles disseram? Certamente este homem é assassino, porque salvo do mar, como completa o texto, a justiça não o deixa viver. Eu queria que você observasse, possivelmente na sua Bíblia, a palavra justiça está em maiúsculo, correto? Está personificada. Aqui referência à deusa grega de quê? Personificação da justiça e da vingança. E aqueles bárbaros ali então, descendentes dos povos fenícios, quando viram Paulo julgando os gravetos e aquela víbora pendurada na sua mão, disseram: olha, de fato ele é um assassino, ele é um criminoso que merece morrer. E aqui eu chego num segundo universal humano, o senso de justiça. Muitas vezes nós chegamos a conclusões assim e não chegamos. Muitas vezes nós temos esse senso de justiça, e nós olhamos para uma situação e dizemos: olha, essa pessoa merece ser punida por aquilo que fez. Essa pessoa merece ser punida, ou ela está sofrendo porque muito provavelmente ela plantou para colher. Senso de justiça. Um segundo universal humano, que é bem notório nesse texto. Eu quero continuar o texto. No versículo de número 5, vejam só. Porém ele, sacudindo o réptil no fogo, o réptil pendurado, a víbora pendurada em sua mão, e ele balançou e o réptil foi para o fogo, não sofreu mal nenhum. Mas eles esperavam que viesse a inchar ou a cair de repente. Olha, espera aí que vai ser agora. Olha que ele vai inchar. Olha que ele vai cair. E eles esperaram, talvez pensando em casos antigos, de quanto tempo demoraria, só que o tempo foi passando, e ele não inchou, ele não caiu. E vejam só o que o texto diz. Mas depois de muito esperar, vendo que nenhum mal lhe sucedia, mudando de parecer, diziam o quê? Vejam só como que o parecer mudou de um lado, de um extremo para outro. Não, ele não é um homicida, ele não é um assassino que mata pessoas, ele é um Deus. Terceiro universal humano, senso do divino. A gente percebe aqui, senso do divino. Não, ele é um Deus. Irmãos, temos visto nos estudos da escola dominical, que quando Deus nos criou, e soprou em nós o fôlego de vida, Ele colocou dentro de nós algo de si próprio.
E por causa disso nós temos senso de justiça. Por causa disso nós temos senso do divino, da própria divindade. Por causa disso nós somos capazes de atos de bondade. Qualquer homem, por mais duro que seja, por mais sofrida que tenha sido a sua infância, a sua criação, por mais falta de referencial que teve na sua vida, é capaz de atos de bondade, possui senso de justiça, e possui um senso do divino no seu coração. Muitas vezes esses universais humanos são deturpados pelo pecado. O senso de justiça é usado às vezes para fazer justiça com as próprias mãos. Os atos de bondade muitas vezes são interesseiros, manipuladores. O senso do divino muitas vezes se degenera em idolatria. O Deus verdadeiro deixa de ser adorado. E criaturas passam a ser adoradas no lugar do Deus verdadeiro. Mas por tudo isso, o ser humano é redimível. É pecador, morto em delitos e pecados, mas é redimível. Porque ainda existe no coração do homem a semente de Deus. E quando Deus toca, desperta alguém, é como se Ele colocasse fogo numa faísca. Ou colocasse uma faísca em um graveto seco, melhor dizendo, e o fogo viesse. Universais humanos, caídos mais redimíveis. Irmãos, e o texto não entra em detalhes, passa muito rápido. Lucas está correndo. O que ele quer mostrar é a chegada de Paulo em Roma. Ele não fala qual foi a resposta de Paulo. Ele não fala como Paulo agiu. Mas eu quero propor algo. Eu quero mostrar como deve ter sido a ação de Paulo quando ele foi tido como um Deus. Volte comigo em sua Bíblia para Atos 14. No capítulo 14 de Atos. Em Atos, capítulo 14, a partir do versículo de número 8, veja só o que o texto diz. Em Listra, costumava estar assentado certo homem aleijado, paralítico, desde o seu nascimento, o qual jamais pudera andar. Esse homem ouviu falar Paulo, que fixando nele os olhos e vendo que possuía fé para ser curado, disse-lhe em alta voz: apruma-te direito sobre os pés. Ele saltou e andava. Versículo 11, quando as multidões viram o que Paulo fizera, gritaram em língua licaônica, dizendo, o que é que eles disseram, irmãos? A Barnabé chamavam Júpiter, ou Zeus, e a Paulo Mercúrio, ou Hermes, porque era este o principal portador da palavra. O sacerdote de Júpiter, cujo templo estava em frente da cidade, trazendo para junto das portas touros e grinaldas, queria sacrificar juntamente com as multidões. Porém, ouvindo isto, os apóstolos Barnabé e Paulo, rasgando as suas vestes, saltaram para o meio da multidão, clamando: Senhores, por que fazeis isto? Nós também somos homens como vós, sujeitos aos mesmos sentimentos, e vos anunciamos o Evangelho, para que destas coisas vãs vos convertais ao Deus vivo, que fez o céu, a terra, o mar e tudo o que há neles, o qual nas gerações passadas permitiu que todos os povos andassem nos seus próprios caminhos, contudo não se deixou ficar sem testemunho de si mesmo, fazendo o bem, dando-vos do céu chuvas e estações frutíferas, enchendo o vosso coração de fartura e de alegria.
Dizendo isto, foi ainda com dificuldade que impediram as multidões de lhes oferecerem sacrifícios. Paulo e Barnabé agiram assim. Lucas narrou isso que aconteceu em Listra. Aqui, no capítulo 28, na ilha de Malta, Lucas está com a marcha acelerada, quer chegar logo a Roma. Ele não entra em muitos detalhes, mas eu penso que ali, Paulo também diante daqueles malteses, diante daqueles bárbaros ali, Paulo disse: olha, não, eu não sou um Deus, não de forma alguma. Eu sou homem como vocês, sujeito aos mesmos sentimentos. Eu estou pregando o Deus vivo e verdadeiro. E perceba que Paulo então começa a usar os universais humanos. Quem sabe Paulo tenha dito: olha, esse Deus que faz vocês serem capazes de atos de bondade, é esse Deus que enche o coração de vocês de alegria. Vocês não devem adorar a criaturas, mas ao Criador. É esse Deus que dá a vocês senso de justiça. É esse Deus que pode alinhar aquilo que está desalinhado na vida de vocês. E fazer com que vocês enxerguem a realidade da forma adequada. Eu penso, irmãos, que Paulo, usando os universais humanos, se dirigiu àqueles homens ali tão amáveis, tão benevolentes, tão humanos, e pregou a salvação por meio do Deus que deu o seu Filho, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A gente pode usar os universais humanos para pregar a palavra de Deus. As pessoas são capazes de atos de bondade, e você pode usar isso para mostrar o Deus que é bom. As pessoas têm no seu coração um senso de justiça, e você pode usar isso como um chamarisco para você falar do Deus que é justo, absolutamente justo. As pessoas trazem em si um senso do divino, e elas adoram alguma coisa. Até os ateus vivem pelo seu ateísmo. Aquilo é para eles um Deus. E nós somos chamados a semear a semente do Deus verdadeiro no coração dessas pessoas. Somos todos descendentes de Adão. Por isso existem os universais humanos, e nós podemos aproveitar isso, e devemos aproveitar isso, como pontos de contato, para pregar o Evangelho aos perdidos. A história prossegue para o seu fim, e nesse prosseguimento estamos vendo mais uma vez que Deus cumpre suas promessas. Os 276 estavam salvos, e estamos aprendendo algumas lições. Já falamos sobre os universais humanos, agora eu quero ressaltar a segunda e última lição. Devemos florescer no lugar onde Deus tem nos colocado. Devemos florescer no lugar onde Deus tem nos colocado. Eu creio que nossas crianças vão se lembrar de uma programação que aconteceu aqui na igreja, se eu não estou enganado, foi no ano passado, em que vocês ganharam umas sementes de girassol. Vocês se lembram? As crianças se lembram da semente de girassol? O Israel plantou sementes lá em casa e 2 nasceram. Aí ele, todo dia de manhãzinha, ele levantava, pegava um regador e jogava água na plantinha. Quando ele saía de casa, ia para a escola, e às vezes parecia que o tempo ia fechar, ia chover, ele falava: olha pai,
Se for chover, você pega o girassol, coloca na coberta, para não pegar chuva. Assim, chuva muito forte, né, que poderia estragar. Ele sabia distinguir, né? Ele regava com cuidado, mas não podia pegar tempestade. Aí primeiro um girassol floresceu, deu uma flor bonita, e depois começou a secar. O outro floresceu também, começou a secar, e foi difícil a gente explicar para Israel que as flores morrem. A gente cuida com amor enquanto estão vivas, mas passa o tempo. Então eu creio, as crianças que plantaram os girassóis e os viram crescer, tiveram essa experiência. Eu tenho até hoje no meu celular foto do girassol do Israel, está bem guardadinho. Bom, quando nós prosseguimos aqui no texto, nós lemos no versículo 7. Perto daquele lugar havia um sítio pertencente, a Bíblia fala de sítio, está vendo, gente? Tem sítio na Bíblia. Perto daquele lugar havia um sítio pertencente ao homem principal da ilha, ou governador. Talvez a melhor tradução aqui fosse essa, o governador, alguém que havia sido encarregado pelo governo romano de administrar aquela ilha. Pertencente ao homem principal da ilha, chamado Públio, o qual nos recebeu e hospedou benignamente por 3 dias. Então, percebam que o texto está na primeira pessoa do plural, nós. Quando eu falo primeira pessoa do plural, é nós, né? Eu, tu, ele, nós. Então, quem escreveu o texto está se colocando no meio. Participou também. Lucas está falando do que ele viveu. Ele foi hospedado com Paulo na casa de Públio, talvez Aristarco também, e outras pessoas também, não as 276 pessoas. Imagine só uma casa para receber 276. Mas alguns foram recebidos ali na casa de Públio. E foi um grande anfitrião, hospedou benignamente aqueles que estiveram lá por 3 dias. Ainda não era Roma, eu queria que você guardasse isso. Mas isso não fazia Paulo se fechar e aguardar o momento que estaria na cidade mais importante do mundo da época. Paulo estava com bárbaros, numa pequena ilha, e ali ele procurou florescer. Ele procurou fazer diferença. Ele procurou manifestar a glória do Deus a quem ele servia, nas pessoas daquela ilha, porque eram pessoas criadas por Deus, amadas por Deus, perdidas, mas redimíveis. Ele procurava ser bênção onde quer que estivesse. Deus espera isso de nós, que sejamos bênção onde quer que nós estejamos. As crianças podem ser bênção na escola, quando na escola, por exemplo, dão atenção para um coleguinha que às vezes é meio desprezado pelos outros, mas chegam lá, conversam, dão atenção, tratam bem todo mundo, respeitam os professores. Nós podemos ser bênção no nosso trabalho, com pessoas diversas com as quais nós obrigatoriamente temos que conviver, e muitas delas não conhecem o Deus a quem nós conhecemos, o amor desse Deus, a bondade desse Deus, e tantas vezes estão amargas, nervosas, e às vezes precisam de manifestação de amor, de paciência, de longanimidade. A gente não precisa se apressar e dizer, olha, ir até o chefe e dizer, me muda de sessão porque eu não estou dando conta de conviver com fulano de tal. Quem sabe Deus te colocou ali para abençoar fulano de tal, e ser instrumento de Deus para a mudança dele.
E Paulo estava em Malta. Eu tenho certeza que ele não havia pensado que estaria lá, mas era lá que ele estava. Era lá que Deus queria que ele estivesse. E era lá que ele deveria florescer. E no versículo 8, então, nós lemos: aconteceu achar-se enfermo de disenteria, ardendo em febre, o pai de Públio. Paulo foi visitá-lo. Paulo já estava trabalhando lá, visita evangelística. Foi visitar o pai de Públio, onde ele estava hospedado. E chegando lá, na casa do pai de Públio, orou por ele, impôs sobre ele as mãos e o curou. Disenteria e febre. O texto não fala qual era a doença, fala sintomas aqui. Ele estava com o intestino atrapalhado, ele estava com febre. Alguns sugerem que era febre maltesa, ou febre de Malta. Alguns pensam de outra forma, poderia ser intoxicação alimentar ou algo mais grave. Eu sei de pessoas com desajustes intestinais que diante de exames comprovaram estar com câncer no intestino ou câncer no estômago. O que será que estava acontecendo com o pai de Públio? Nós não sabemos. O fato é que Paulo orou por ele, impôs sobre ele as mãos, e ele foi curado. Irmãos, e como já vimos, Lucas é bem sucinto aqui. Lucas não entra em mais detalhes, não mostra as nuances daquilo que aconteceu naquele momento. Mas eu quero rapidamente ir com os irmãos para outro texto em Atos, para tentar construir aquela história, ou construir aquele ambiente ali. Vá comigo, por favor, para o capítulo 3. Capítulo 3, versículos 11 a 16. Capítulo 3, versículos 11 a 16. O texto da palavra de Deus diz: apegando-se ele quem? Um coxo que havia sido curado por Pedro e João. Ele não andava, e Pedro e João foram instrumentos de Deus para a cura deste coxo. Apegando-se ele a Pedro e a João, todo o povo correu atônito para junto deles no pórtico chamado de Salomão. À vista disto, Pedro se dirigiu ao povo dizendo: israelitas, por que vos maravilhais disto? Ou, por que fitais os olhos em nós como se pelo nosso próprio poder ou piedade o tivéssemos feito andar? Vejam como Pedro e João disseram: houve cura, mas não olhem para nós assustados como se esse poder estivesse em nós. E eles prosseguem: o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, o Deus de nossos pais, glorificou a seu servo Jesus, a quem vós traístes e negastes perante Pilatos, quando este havia decidido soltá-lo. Vós, porém, negastes o santo e o justo, e pedistes que vos concedessem um homicida. Dessarte, matastes o autor da vida, a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, do que nós somos testemunhas. Pela fé em o nome de Jesus, é que esse mesmo nome fortaleceu a este homem, que agora vedes e reconheceis. Sim, a fé que vem por meio de Jesus, deu a este saúde perfeita na presença de todos vós. Foi assim que Pedro e João se manifestaram. Eu penso que Paulo agiu da mesma forma com aqueles que estavam ali e com aqueles tantos outros que moravam na ilha e tomaram conhecimento do que havia se dado ali. Eu creio que Paulo aproveitou aquele momento para dizer: olha, é a fé em nome de Jesus. Não somos nós.
O poder não é nosso. A bondade não é nossa. A condição não é nossa. É o Jesus a quem temos pregado. E o texto então prossegue. Nós estamos caminhando para o fim. A partir do versículo 9, o texto diz: à vista deste acontecimento, os demais enfermos da ilha vieram e foram curados, os quais nos distinguiram com muitas honrarias. Presta atenção que tem um detalhe importante aqui. À vista destes acontecimentos, os demais enfermos da ilha vieram e foram curados. O termo aqui usado para curados é diferente do termo usado para a cura do pai de Públio. O termo usado aqui é um verbo que pode ser traduzido como curado por meio de terapias ou tratamento médico. Também tem esse sentido. É diferente do primeiro, quando Paulo orou, impôs as mãos e o pai de Públio foi curado. E percebam a continuação. Os demais enfermos da ilha vieram e foram curados, os quais nos distinguiram. Distinguiram mais de um. Nos distinguiram. Não foi apenas Paulo. Distinguiram outros também. E Lucas possivelmente estivesse lá. Na verdade, estava lá. Quando ele fala nos distinguiram, ele foi distinguido. E quem era Lucas, irmãos? Qual era a formação de Lucas? Era médico. Lucas era médico também. É possível que aqui, ao usar esses dois verbos diferentes, Lucas tenha dito, ou ou quis ter passado, melhor dizendo, a informação de que ele também tratou, através da medicina, daqueles doentes daquela ilha. Eles ficaram lá por 3 meses. Dá para fazer um bom tratamento, não dá? Um médico bom, que tem conhecimento e que é servo de Deus. Servir com aquilo que nós somos, com os dons que Deus nos deu. Paulo, apóstolo, as credenciais do apostolado, ele orou, impôs as mãos, o pai de Públio foi curado. Quem sabe Lucas, servo de Deus, médico, ali usou a medicina para abençoar os enfermos daquela ilha. E em oração também, porque ele era servo de Deus. E o texto então diz: os demais enfermos da ilha vieram e foram curados, os quais nos distinguiram. Ele se inclui aqui, com muitas honrarias. E tendo nós de prosseguir viagem, nos puseram a bordo tudo o que era necessário. Mais atos de bondade. Agora, eu queria que você pensasse comigo. Será que esses últimos atos de bondade foram apenas universais humanos? Ou será que esses últimos atos de bondade foram manifestação do fruto do Espírito na vida daqueles que haviam conhecido Deus por meio da pregação do Evangelho e agora entendiam que deviam ser bondosos, não porque quisessem ou fossem bons, mas porque Deus queria que eles fossem bondosos. Eles foram distinguidos com muitas honrarias. E os habitantes da ilha puseram a bordo tudo o que era necessário. Irmãos, eu quero concluir, ressaltando mais uma vez que Paulo queria chegar para Roma, mas para Deus o caminho importava. Paulo não havia planejado passar em Malta, mas ele entendeu que era propósito de Deus e fez o melhor que ele podia fazer ali em Malta, juntamente com seus companheiros. Era plano de Deus. Não devemos desprezar o caminho pensando que o importante será a chegada na reta final. O caminho já é a construção
da nossa vitória. Enquanto nós caminhamos para onde Deus quer que cheguemos, nós já estamos construindo o destino que Ele tem para nós. Não despreze o seu momento. Não despreze o lugar onde Deus tem colocado você. A situação, a circunstância, o momento. Floresça onde Deus tem plantado você. Não pense que daqui a pouco que será o importante. Pense que o importante é o agora. É ali que Deus quer te usar, te abençoar, fazer de você uma bênção nas mãos dele. Seja dentro de casa, seja na igreja, seja na sociedade. Rapidamente, os versículos finais. Ao cabo de 3 meses, embarcamos num navio alexandrino, que invernara na ilha e tinha por emblema Dióscuros. Havia um porto ali. Aquela ilha era, então, de certa forma, frequentada por navios que passavam por ali. E ali um outro navio alexandrino, o emblema Dióscuros, rapidamente, deuses gêmeos ou gêmeos celestiais da mitologia greco-romana, Castor e Pólux, deuses da navegação ou padroeiro dos navegantes, filhos de Júpiter ou de Zeus, só para mostrar mais uma vez o senso do divino, sempre marcando o humano, sempre marcando cada vida que já passou por esta terra. É um universal humano. Então o texto prossegue, não vou entrar em maiores detalhes. Tocando em Siracura, ficamos ali 3 dias. Siracura, capital da Cilícia. E dali eles prosseguiram, donde bordejando ou indo em zigue-zague, chegamos a Régio. No dia seguinte, tendo soprado o vento sul, em 2 dias, Lucas diz, olha, em 2 dias de Régio, nós chegamos a Putéoli. 320 quilômetros em 2 dias. Porque o vento foi favorável. E eles avançaram. Onde achamos alguns irmãos que nos rogaram ficássemos com eles 7 dias. Havia irmãos ali. O evangelho estava se espalhando. Paulo nunca havia passado por ali. Mas já havia irmãos. Já havia igreja. A obra de Deus estava avançando. Outros apóstolos, outros discípulos, outros convertidos, os que foram dispersos iam por toda parte, pregando a palavra de Deus. Os irmãos nos rogaram que ficássemos com eles 7 dias. Irmãos, e chegamos no final do versículo 14, quando Lucas diz, e eu creio que por trás dessa expressão tem uma carga emocional profunda, quando ele fala, e foi assim, e foi assim. Foi desse jeito, passando por tudo isso, passando por toda essa jornada. Teófilo, a quem primeiro Lucas escreveu, passando por toda essa jornada, Teófilo, que nos dirigimos a Roma. Deus cumpre suas promessas. Deus havia falado para Paulo, Paulo, você dará testemunho de mim em Roma. E foi assim. E foi assim. Tanta coisa aconteceu. Tanta oposição, tanta barreira, tanta dificuldade. Mas eles prosseguindo com fé. Em momentos de desânimo, Paulo sendo motivado pelo próprio Deus. Coragem, Paulo. Eu vou cumprir na sua vida o que eu tenho prometido. Foi assim. Foi assim. A nossa vida é marcada por lutas, por desafios, momentos bons e momentos difíceis.
mas será assim que chegaremos no destino que Deus tem para nós. Deus nos conduz. E quando confiamos na sua condução, nós podemos descansar em meio à jornada. E foi assim. Que emoção há por trás desse foi assim. Paulo havia planejado de uma forma muito diferente. Eu não lerei os textos para não delongar. Mas o texto nos diz, por exemplo, em Romanos 15, versículos 30 a 33, quando Paulo escreve para os cristãos em Roma, 3 anos antes deste momento aqui, 3 anos antes, Paulo escreve e diz assim: olha, eu estou indo para Jerusalém, e de lá eu pretendo ser enviado até vocês, orem por mim para que Deus me livre, e Deus me conduza em paz. Paulo havia escrito assim para os cristãos em Roma, na sua carta aos Romanos, 3 anos antes: eu estou indo para Jerusalém, orem por mim, porque de lá eu irei até vocês. Paulo não tinha noção do que é que ele passaria, mas ele estava disposto a fazer a vontade de Deus. Foi assim que nos dirigimos a Roma. Tendo ali os irmãos ouvido notícias nossas, eles estavam no caminho, e outros ouviram que Paulo estava chegando, saíram para se encontrarem com Paulo. Os irmãos ouviram notícias nossas, vieram ao nosso encontro, até a praça de Ápio, e às 3 vendas. 3 vendas, cerca de 55 quilômetros de Roma. Praça de Ápio, cerca de 70 quilômetros de Roma. Os irmãos saíram para se encontrar com Paulo. Paulo tinha conhecidos lá. Irmãos que já haviam convivido com ele em outros momentos e agora estavam em Roma, como Priscila e Áquila. Na situação, estavam em Roma. E outros tantos, se você depois ler o texto em sua casa, Romanos 16, versículos 13 a 16, você perceberá que Paulo, ao escrever a Roma, ou aos cristãos em Roma, vai citar diversos nomes conhecidos dele, que estavam em Roma. E quem sabe desses, muitos foram se encontrar com Paulo no caminho, nas 3 vendas, na praça de Ápio. E o texto diz: vendo-os, Paulo, pense no coração do velho Paulo, chegando e vendo estes irmãos vindo se encontrar com ele. Vendo-os, Paulo, e dando por isso graças a Deus. Sabe quando você chega ao final de uma empreitada e você lembra de tudo que você lutou para chegar até aquele final? O dia de uma formatura, quem sabe uma aprovação num concurso, um projeto pessoal que você conseguiu completar, e você olha para trás, passa tudo na sua mente, um tratamento de saúde, de uma enfermidade que você teve, você lutou, tratou e de repente recebeu alta. E passa tudo na sua mente. E você diz: graças a Deus. Graças a Deus. Vendo-os Paulo e dando por isso graças a Deus, sentiu-se animado. Sentiu-se mais animado. Que bênção é a comunhão dos santos. Como é bom saber que não estamos sozinhos na jornada, mas que há outros irmãos que possuem a mesma fé, fazendo a mesma caminhada que nós. Isso nos enche de ânimo. Que bênção
é vivenciar que Deus cumpre suas promessas. Eu o convido a fechar os seus olhos. E a falar com Deus. Deus conhece o seu coração, conhece sua circunstância. E o Espírito Santo pode aplicar a sua pessoalidade, a sua vida, de modo bem particular, a sua palavra. E se o Espírito de Deus tem operado na sua vida, como diz o hino que cantamos, Espírito do eterno Deus, opera em nós. Quebrante-se diante do Senhor. Talvez você tenha se identificado com os habitantes de Malta, que ali foram surpreendidos por Paulo, e de repente tiveram a oportunidade de ouvir o Evangelho, e receberem o conhecimento do Deus vivo e verdadeiro. Pode ser que o Deus vivo e verdadeiro queira se revelar a você nesta noite. Renda-se a Ele. Pode ser que os seus planos não estejam muito bem claros em sua mente. Lugares onde você pensou não passaria, situações que você pensou não viveria. Deus está no controle. Floresça onde Deus tem plantado você. Ele tem o melhor para você. Coloque sua vida diante do Senhor. Nós chegaremos aos destinos que Ele mesmo tem traçado. E os planos dele são bons. Podemos descansar. Ele é o Deus que cumpre suas promessas.